E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre planejamento financeiro para quem é trader. Como você deve se preparar financeiramente para entrar no mercado, ou se você já está no mercado, como você deve se preparar para chegar lá no próximo nível, né? Para ganhar dinheiro no mercado de forma consistente e conseguir viver de trading, só de trading. E antes de começar eu queria saber uma coisa, você já tem alguma reserva de emergência ou você já tem alguma fonte secundária de renda? É muito importante saber isso porque eu vou entender um pouco mais sobre você e eu vou conseguir criar conteúdos que também te ajudem. Legal? Agora falando sobre o vídeo de hoje, como se preparar financeiramente para ser trader, ou se você já é trader, como você se preparar financeiramente para você ir para um próximo level. Eu acho que antes de mais nada, você deve criar uma reserva de emergência e você deve ter algumas fontes secundárias de renda. Eu acho que toda pessoa que está entrando no mercado deveria pensar sobre isso. Eu falo sobre quanto tempo a gente passa operando por dia, eu falo sobre reserva de emergência e eu estou tentando cada vez mais falar sobre esses assuntos, sobre investimentos, como você deve investir seu dinheiro que você ganha no mercado, que você deve tirar o dinheiro do mercado e investir em fontes mais seguras de renda. E eu tenho falado muito sobre tudo isso. Mas eu acho que para quem está começando a ganhar consistência, o mais importante é criar uma reserva de emergência para os meses ruins e principalmente ter uma fonte secundária de renda. Eu vejo que as pessoas torcem um pouco o nariz para isso, falar, pô, eu sou trader, eu não quero criar uma nova fonte de renda. Cara, você tem que criar uma nova fonte de renda, porque se você é um trader que trabalha da forma mais ou menos que eu trabalho, você vai trabalhar 3 a 4 horas por dia no mercado. Você não precisa de muito mais tempo do que isso para ganhar dinheiro. Se você tem um perfil um pouco diferente, você está fazendo swing trade, por exemplo, você tem que ficar menos tempo ainda no mercado. Então você vai passar, sei lá, 2, 3 horas no máximo no mercado analisando. Você tem bastante tempo para trabalhar em outras coisas. E atualmente a tecnologia te dá muitas oportunidades. Se eu fosse uma pessoa que tem começado do zero, eu faria da seguinte forma. Eu operaria só na parte da manhã no horário de Lisboa, né, horário de Portugal, continental. Então esse seria o horário que o Murilo operaria se ele estivesse recomeçando. É o horário que eu focaria todos os meus esforços. E o restante do dia, cara, eu ia trabalhar como Uber, Uber Eats, qualquer coisa que me desse alguma fonte de renda, sei lá, garçom, qualquer coisa que me desse alguma fonte de renda secundária. Eu não perderia esse horário da manhã, porque esse horário da manhã é o melhor que existe para fazer trade. Então não é uma coisa que só eu defendo, eu já vi outras pessoas falando sobre isso também, sobre como o mercado na parte da manhã na Europa, ele é um ótimo mercado para você ganhar dinheiro, é uma ótima janela de oportunidade. Então eu faria isso, eu continuaria fazendo day trade nesse horário, no mercado de Forex, exatamente o que eu faço hoje, e utilizaria o restante do meu tempo, não para ficar ali olhando o que está acontecendo no mercado, porque dane-se, eu não vou estar operando, entendeu? Eu não quero saber o que está acontecendo no mercado. Eu opero, acabou. E o restante do meu dia, eu ia trabalhar muito duro para ter uma fonte de renda um pouco mais estável. Era isso que eu faria se eu estivesse começando hoje, sinceramente. Por quê? Porque dessa forma eu teria o melhor dos mundos. Eu teria uma fonte de renda estável, que pelo menos pagaria minhas contas, né? E aí eu não teria que me preocupar tanto. É claro, dá trabalho? Dá. Você vai ficar cansado? Vai. Mas, pô, é o começo. Você não pode ter medo de trabalho também se você quer, né, ganhar dinheiro. Então, bom, você vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar e focaria nesse horário da manhã. Manhã é Europa, né? Tudo depende também do horário de verão, né? Porque a gente tem horário de verão às vezes na Europa, depois no Brasil. Então você tem que olhar aí, né? Se você é meu aluno, você sabe os meus horários que eu gosto de operar. E, enfim, trabalharia nesses horários mais cedo. E o restante do dia, cara, eu ia pro batente, eu ia trabalhar normalmente, por quê? Porque aí eu teria uma fonte de renda um pouco mais estável. Com essa fonte de renda mais estável, eu também construiria uma reserva de emergência. Eu deixaria uma grana ali parada, para quê? Para se eu precisar, né, de forma emergencial, tanto para bancar minha vida, meu dia a dia, quanto para fazer outras coisas, se o mercado financeiro não está dando certo, se aquilo vem abaixo, se eu tenho que recomeçar, se eu perco tudo, não sei. Então eu trabalharia com esse dinheiro de uma forma que eu pudesse juntar uma grana também, cortando meus custos. Eu tento sempre falar sobre isso. Eu vivo bem abaixo da minha capacidade, cara. Eu tento gastar muito menos do que eu poderia. Muito menos mesmo, porque você não sabe o dia de amanhã, você não precisa tanto dinheiro assim para ser feliz, você pode viver com menos, cara. Junta uma grana para os momentos mais difíceis. Eu já passei por momentos difíceis, então talvez por isso que eu tenho essa visão de que, pô, né, eu tenho que juntar, não posso ficar achando que as coisas vão estar sempre voando, indo super bem, tem que sempre pegar uma boa grana, uma boa parte do dinheiro e juntar e colocar em investimentos mais seguros. É assim que eu penso, nem todo mundo pensa assim, mas é como eu penso. Eu já tomei alguns tomos na vida e isso me ensinou a ser um cara um pouco mais conservador em termos de investimento e ser agressivo em termos de negócio. Então, vamos ser trader? Vamos, é um negócio, você tem que ser agressivo. Mas na hora de investir eu sou conservador. E se eu posso dar uma sugestão para você, é essa.
É você ter uma outra fonte de renda, você ter uma reserva de emergência, porque com esse tipo de planejamento vai ficar muito mais fácil, porque você não vai ter que tirar o dinheiro do mercado para pagar suas contas. Não existe vergonha nenhuma enquanto você está começando, até você ganhar uma consistência, você ter outros negócios, você ter outras fontes de renda, você ter que fazer outras coisas. Eu não vejo por que você não faria isso. Com tantas oportunidades que existem hoje, como Uber, como Uber Eats, como Rappi, como tantas aplicações e tantas coisas que você pode fazer. Então, o meu planejamento financeiro, ele funcionaria assim se eu estivesse começando. E atualmente, meu planejamento financeiro, ele continua sendo assim. Eu mantenho uma reserva de emergência, eu mantenho fontes secundárias de renda, eu sempre estou pensando em diversificação, sempre. Operar manualmente, tá, beleza, então nesses horários, e depois eu posso colocar robô, e depois eu posso ter imóveis, depois eu posso ter não sei o quê, né? Depois, vamos tentar fazer isso. Sempre pensar em novas fontes de renda, porque você assim vai se proteger. Você, nos momentos que o mercado não vai tão bem, porque você acha que eu sempre ganho dinheiro? Não. Tem meses que eu não ganho dinheiro. Não tem por que eu mentir. Eu tenho lá minhas contas para todo mundo acompanhar, cara. Tem meses que as coisas vão mal. E eu vou fazer o quê? Vou me desesperar? Não, eu já tenho outras fontes de renda, eu tenho minha reserva de emergência. Então eu posso deixar esse dinheiro crescendo, 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 até um determinado momento que você vai criando a sua própria diversificação, exatamente como eu fiz. Bom, beleza, já as coisas já cresceram, agora eu posso ter robôs operando. Beleza, as coisas cresceram mais. Bom, agora eu posso criar um novo negócio aqui, que seja um pouco mais estável, que eu ganho só um pouquinho, mas, vai ser um negócio legal, um negócio com imóveis e tal. Cresce, eu crio um outro negócio. E aí você vai tendo novas fontes de renda, eu tenho rendas financeiras. E aí você vai criando a sua vida de uma forma que, mesmo se as coisas dão um pouco errado, você não fica desesperado. Eu já passei por situações de ficar totalmente desesperado, e é a pior situação que pode existir. E talvez por isso que eu tente sempre diversificar e pensar em fontes alternativas de renda, porque eu sei que o mercado tá bom, às vezes tá ruim, às vezes a sua estratégia não funciona tão bem, às vezes você tem um mês horrível, perde uma puta grana, então faz parte do jogo, é um negócio, né? Se você tivesse qualquer outro negócio também seria assim. Então se você pode ter vários negócios, se você pode trabalhar 3, 4 horas por dia nesse negócio e depois migrar para outro, e você tem tempo para administrar esses outros negócios, a melhor coisa do mundo. Né? Se você fizer uma analogia, o que eu estou fazendo agora, atualmente, é basicamente o que você deveria fazer, só que numa escala muito menor. Né? A minha sugestão para você é, faça uma reserva de emergência e tenha um outro negócio, que seja Uber, que seja um negócio mais fácil de você começar com um capital bem pequeno. Coisas que você pode fazer basicamente sem investimento nenhum. Por outro lado, eu faço a mesma coisa, mas com algum investimento. Estou no mercado imobiliário, estou fazendo outras coisas para ter fontes de renda que sejam também secundárias, além do trading, entende? Eu estou fazendo a mesma coisa e eu acho que você só vai crescendo fazendo isso. E você vai montando uma série de negócios que possam te defender e te proteger nos momentos que as coisas não estiverem tão boas. Porque um trader, eu vou falar sinceramente, na minha opinião, não existe esse negócio de ficar o dia todo operando. Eu não tô falando que você vai ficar trabalhando 1 hora por dia, também não é tão pouco assim, mas pode ser às vezes e tal, mas no final das contas, para mim, existem as janelas de oportunidade. E passou, cara. Se você não operou naquele momento, esquece. Eu, pelo menos, trabalho assim. Eu sei que existem formas diferentes de trabalhar, existem pessoas que trabalham o dia todo no mercado, ficam ali olhando. Eu nunca consegui fazer as coisas funcionarem dessa forma. Eu não sei como funciona para as outras pessoas, mas para mim funciona desse jeito. Então eu vou continuar fazendo isso, porque o time que tá ganhando também não se muda. Mas eu vou sempre pensar em alternativas. Beleza, eu vou operar nesses momentos. O que eu posso fazer no restante do dia? Quais outros negócios que eu posso tentar que vão me dar dinheiro, cara? Né? Você pode deixar de fazer Uber, vamos imaginar se você começa com Uber, mas você vai ser trader e aí você vai comprar imóveis, como eu faço, você vai comprar outras coisas, você vai começar a pensar em outras coisas, igual eu tô pensando, porque você vai falar, cara, não vou ficar aqui totalmente focado só nisso, porque se der um problema, né, amanhã eu vou ficar sem nada? Não vou, né? Eu quero ter outras fontes de renda. Então vou ter um robô? Legal, vou colocar esse robô para rodar, ele está relativamente estável? Bacana. E agora? Agora eu posso fazer esse outro negócio e tal. E vai fazendo assim, né? Deu para entender? Então, todo mundo deve se planejar financeiramente, para mim, na minha opinião, dessa forma. Sem ter medo de ter outros trabalhos, porque você vai ter tempo para isso, criando uma reserva de emergência, deixando essa grana da reserva de emergência bem segura, né, numa conta corrente, na poupança, do próprio Tesouro Selic, mas deixa essa grana num investimento que tenha muita liquidez, que seja seguro,
e vai pra cima, cara. Não tem também muito medo de trabalho, como eu sempre falo. É fé em Deus e muito trabalho. Eu, sinceramente, coloco Deus sempre em primeiro lugar porque Ele me ajuda, Ele me guia, Ele me ilumina e Ele me dá o caminho certo para tudo que eu vou fazer na minha vida. E para mim, esse é o grande fator que determina o meu sucesso. Assim, eu não tenho palavras para agradecer. E no final das contas, eu acho que é isso, cara. Você trabalhar muito e pedir para que Deus, né, ilumine seu caminho, que te guie, porque você vai conseguir chegar lá. Se você trabalhar duro, se você tiver fé e se você continuar caminhando, eu acho que você vai chegar lá. Então é nisso que eu acredito. Então é mais ou menos por aí. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo ajude, como eu falei, a criar um planejamento financeiro. Não tenha medo de ter outros trabalhos, não tenha medo de criar uma reserva de emergência, não tenha medo de fazer outras coisas e perder oportunidades no mercado, porque é importante que você tenha alguma segurança, principalmente nesse começo. Fechou? A gente se vê numa próxima então. Valeu, um abraço. Tchau.